Olá, mamães! Estamos aqui com mais episódio do Mamãe Super Pod. Eu, Flávia Adriane. Eu, Alessandra. E hoje estamos com a nossa convidada Vanessa, fonoaudióloga. E Vanessa, fala um pouquinho de você, do teu trabalho, fala pra gente onde você atua, pra gente depois entrar na maternidade. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, né, de estar participando do Mamãe Super Pod. Meu nome é Vanessa Machado Benac, sou a mamãe do Matheus, de 11 anos, sou fonoaudióloga, especialista em neurociências aplicada à aprendizagem e também sou especialista em educação inclusiva. Sou diretora do espaço multidisciplinar Benac Kids, que fica localizado em Campo Grande, e é isso. Pode deixar o endereço, pode falar o endereço. Sim, Deixa a tua rede social. Isso. A clínica fica em Campo Grande, na Avenida Maria Tereza, 260, Bloco 2, Sala 431. O Instagram é @benac.kids. Show. A Vanessa é esposa de um amigo nosso, né, Então, longa data. O Benaquinho, nosso amigo de longa data, e a gente não podia deixar de prestigiar a mamãe, né? A mamãe do Matheus. Porque Sim. todas que nós convidamos sempre são mães. Aqui não entra homem, para começar. Não entra homem. E as mamães também, né? A maternidade na sua vida veio antes ou veio depois do seu curso de fono, Vanessa? A maternidade e a fonoaudiologia chegaram praticamente juntas, né? Durante a faculdade eu engravidei do Matheus. Matheus nasceu e depois eu me formei. Então foi junto. Mas eu acredito que a fonoaudiologia veio antes, porque a partir do escolha, momento, né? a partir do momento que eu entrei na faculdade, foi quando eu conheci a fonoaudiologia, foi quando a fonoaudiologia entrou na minha vida. Foi a escolha, né, primeiro. Sim. E você acha que você teve depois de se formar, você teve um olhar diferente para o seu filho do que você não teria se você não fosse fonoaudióloga para muitas coisas? Com certeza. Eu observei muito o desenvolvimento dele, desenvolvimento psicomotor, da linguagem, da fala. Sempre fiquei muito atenta. O Matheus, ele não apresentou nenhum tipo de atraso motor na linguagem, na fala. Ele começou a falar cedo. Ele andou dentro do marco do desenvolvimento, sentou, rolou, tudo dentro do marco. Mas eu sempre fiquei muito atenta a essa fase, né, dele. Mas quando ele fez de 6 para 7 anos, o Matheus começou a apresentar alguns comportamentos inadequados. Foi quando eu procurei o psiquiatra, né, e ele diagnosticou ansiedade, indicou a terapia TCC com a psicóloga. Ele iniciou a terapia, aí veio pandemia, parou a terapia. Teve uma regressão, né, e reclamação da escola. Foi um momento difícil, né? Foi um momento difícil, crianças, né? Com certeza. Ele é filho único, né? Filho único. E ele começou a apresentar esses comportamentos inadequados, muita agitação, e foi piorando durante a pandemia. Aí eu procurei uma psiquiatra, a doutora Gabriela Crenzio, que acompanha ele até hoje, e ela fechou o diagnóstico dele de TDAH, né? E realmente, o Matheus, ele é muito TDAH. Ele tem muita agitação motora, ele tem necessidade de levantar toda hora, de se movimentar, ele dorme, ele se mexe muito, ele é muito ansioso, né? E ele faz terapia. Você percebeu, ele tinha 7 anos, foi quando você... Quando fechou o diagnóstico, sim. Antes do da pandemia, TDAH. isso? Foi antes da pandemia. Né? Antes da pandemia, ele teve o diagnóstico de ansiedade. Foi um psiquiatra que eu levei. Esse psiquiatra, ele não tem muita experiência com TDAH, com autismo, né? Mas ele percebeu a ansiedade do Matheus. E dentro do TDAH... Foi importante para você, né? O fechar de diagnóstico, foi né? Muito que a partir importante. do fechamento de um diagnóstico, você começa a inicia um tratamento, né? Voltado para aquele diagnóstico. Sim, eu já suspeitava, né? Do TDAH. Porque Matheus sempre teve muita agitação motora. E ele fala muito, ele conversa o tempo todo. É nessa parte que atrapalha, né, na escola. Essa questão dele conversar muito, falar muito, né? Dispersa muito. Ele tem, toda hora levanta, quer ir no banheiro, beber água, mas é a necessidade que ele tem para ele se autorregular, né? Andando para lá e para cá. É o tempo todo. Chega a ser cansativo. Isso é uma característica... Assim, de todo o TDAH, toda pessoa que tem TDAH fala muito? Fala muito?
Normalmente a pessoa que tem TDAH, ela fala muito, ela é agitada, Entendi. né? Mas nem todo TDAH tem a hiperatividade, né? Ele tem somente o déficit de atenção. Entendi. O caso do Matheus, o que mais sobressai é a hiperatividade. Engraçado, eu pensava que todo TDAH fosse hiperativo. Não. Entendeu? Eu não imaginava que um TDAH fosse... Não. Tem a questão do déficit de atenção, onde sobressai bastante também. Não necessariamente é Não hiperativo, necessariamente, né? isso. Entendi. E em que momento, assim, que a fonoaudiologia entra na Posso vida do indivíduo? completar só uma Claro. questão? Sim, claro. A fonoaudiologia, né, ela não só fez diferença na minha maternidade, mas o meu sobrinho também, né, o meu olhar com o meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho que tem 4 anos, ele tem diagnóstico de autismo, ele foi diagnosticado com 2 aninhos, por causa do meu olhar, né? Super cedo, né? Sim, Normalmente foi cedo, o diagnóstico é mais graças a Deus. tardio. Sim, quanto mais cedo, melhor, né? Sim. E o Arthur, ele tem 4 anos hoje, ele é autista de nível de suporte 3. Então, ele não fala ainda, tem bastante estereotipias, ele é bem clássico, né? Mas, quando ele era bebê, ele apresentou algumas características que outras pessoas não percebiam, mas eu já tinha percebido, né? Ele já apresentava estereotipias, ele começou a apresentar realmente o autismo a partir de 1 ano e meio. Foi quando ele começou a regredir, né? O autismo dele é Sim, regressivo. entendi. Não sei se vocês já ouviram falar, Já, né? Quando a criança ela vai desenvolvendo de forma típica, ela nasce autista, mas ela vai desenvolvendo de forma Essa era típica uma e depois pergunta que a gente fez naquele dia da Regride. Cris, né? A criança nasce autista. nasce autista, só que ela desenvolve de forma típica. Só que sempre tem aquela característica ali que quem conhece, quem já trabalha na área já vai perceber. Foi o meu caso, né, com o Arthur. Os sinais vão Sim. aparecendo e você vai colhendo aquilo dali Sim. e de repente as crianças realmente Só eu mostram o percebia, na diagnóstico. verdade. Só eu percebia. Né? Foi muito difícil até passar isso para Pra meus sua- pais, sim, a para sua minha irmã. irmã, para o meu cunhado, né? Meu pai até chegou a falar que nem tudo é autismo, tudo para você é autismo, porque você já trabalha, mas É não uma é. negação, né? Sim, uma negação. E realmente não parecia, porque o Arthur balbuciou. O Arthur, ele tinha intenção comunicativa. Até que idade é normal um atraso na fala? Assim, Atraso o na que fala. você diria assim, isso daqui já começa a chamar atenção? Então, a criança com 18 meses, 1 ano e meio, ela já tem que estar falando algumas palavrinhas. Por exemplo, mamã, papá, água, dá, não. Com 18 meses, a criança já tem que estar falando algumas palavrinhas. Com 2 anos, a criança já forma frases. Então, assim, uma criança de 2 anos que não fala, isso tem que ser investigado de forma bem minuciosa, porque tem alguma coisa, não é normal. Né? Então, com 18 meses, 1 ano e meio, a criança já tem que estar falando alguma coisa. E isso é o pediatra que faz o encaminhamento? Nem sempre, infelizmente. Ah, entendi. Né? Engraçado que a nem Nutri, sempre. né, também se queixou disso, né? Às vezes Ah, é a não, própria mãe que, distúrbios. né, busca, né? Geralmente. Alimentares, nem sempre os pediatras têm esse olhar, Sim. entendeu? E fazem o encaminhamento para o profissional ali multidisciplinar, Isso né? Que é só uma atrasa, equipe. isso só atrasa, porque quanto mais cedo a criança intervir, né, ter o tratamento, é melhor o Mas resultado. aí o pediatra não encaminhou, a mãe está percebendo que a criança não está evoluindo, não está se comunicando, não está Os falando. pais procuram ajuda. Da fono, vai direto. É porque se Hoje o em problema dia, atrasa sim. na fala e vão na fono, né? Sim, Tem é o que alguma mais coisa chama errada atenção. com a fala. A criança, às vezes, tem vários atrasos, né? Apresentam vários atrasos ali. Sim, mas o que Só que o que grita chama atenção é a fala. Então, eles procuram logo o é até fonoaudiólogo. antagônico, né? Mas E o que grita é a fala. E às vezes a criança, Que não naquele momento, existe. não precisa da fono naquele exato momento. Ela precisa de outras terapias, né? Tem situações Mas aí ali. quem identifica é a fono, porque foi Sim. o profissional procurado. Foi o primeiro profissional. É muito comum. Vai primeiro na fono, né? Tanto é que a agenda da fono lá na Benac é uma agenda muito cheia, não tem vaga. É, assim, bem concorrido, porque os pais procuram logo a fono.
E a fono é muito cobrada também, né? Sim, a Porque, expectativa, a ansiedade sim, dos pais em os cima pais do cobram profissional, muito, né? sim. Só que eu sempre converso com os pais que antes da fala, né, existe um pré-requisito para fala. A criança precisa ter intenção comunicativa, a criança precisa olhar nos olhos, precisa responder o seu sorriso, né? Tem um pré-requisito. Então, eu vou levar para fono para falar. A fono, ela não trata só a fala. As pessoas pensam que a fono vai tratar a fala, mas não é isso. A fono, ela vai trabalhar a comunicação num todo. O que seria a comunicação? A fala, leitura, escrita, a comunicação, a linguagem. Então, legal, assim, é né? muito amplo, não é só a fala. Aquela coisa assim intuitiva que a criança que não fala, né, faz. Isso é uma forma dela se comunicar de uma forma não verbal. Ela se comunica, ela aponta o que ela quer, mas ela não Você fala. percebe o que ela quer para ela. Sim. E se você pega e entrega? Isso Isso daí interrompe, atrapalha esse você desenvolvimento bloqueia da linguagem. aquela necessidade que deveria existir por parte dela de fala. Então, eu sempre oriento os pais que eles devem estimular a fala da criança, né? Não fazer tudo para a criança, deixar para ver até onde ela sabe, porque às vezes a criança subestima, os pais subestimam, né, a criança. Acham que a criança não é capaz. Vai lá, a criança quer um biscoito, o pai já conhece, já sabe que quer um biscoito, vai lá e pega o biscoito. Não dá a chance da criança pedir, né? Então, assim, o que eu oriento? A criança não fala, quer um biscoito, apontou pro biscoito, pega o biscoito para a criança, oraliza sempre. Tudo que for fazer com a criança, oraliza. Você quer o biscoito? Mamãe vai pegar o biscoito. Pega o biscoito para ela, até porque a criança quer o biscoito. Vai chegar uma hora que ela vai ficar irritada, vai gritar, vai chorar. E o objetivo não é esse, né? Não deixar a aborrecer criança... ninguém, né? Isso. É resolver um problema. Sim, não é arrumar começar outro, uma né? solução, não é arrumar Sim, outra. então, nesse caso eu sempre oriento. Pega o biscoito. Você quer o biscoito? Sempre oralizando, na hora do banho, na hora da brincadeira, na hora de vestir para a escola, de levar para a escola, na hora de dormir, sempre oralizando e estimular a fala. Mas aí E você assim, estava... Só um minutinho, Flávia, só para a gente voltar lá naquele assunto dos 18 meses. eu ia voltar lá, eu ia Isso. voltar nisso. Vai, amigo, vai. Então, aí você começou dizendo que aos 18 meses a criança tem que começar, e aos 2 anos ela já tem que falar forma, frases. no mínimo, frases com 2 palavras. A criança com 2 anos, uma criança típica que está desenvolvendo de forma típica, né? Ela com 2 anos, ela já forma frases de 2 a 3 palavras. Né? Então... E aí falando, conversando, como a gente tá, o quê? 3 anos? 3 anos para falar? Para conversar. Para Conversar. Ali na capacidade dela, da idade, né, cronológica de 3 anos, mas conversar. Com 3 anos a criança já consegue ter uma interação, né? Escolher, cantar pedir, musiquinha. cantar. Sim, até menos, com menos idade. Isso, e a minha pergunta ia ser o seguinte, existe algum atraso aceitável? Você falou que que com 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, né? A criança já tem que estar falando algumas palavras. Tá, mas o meu filho não começou com 1 ano e meio, começou com 2 anos a falar algumas palavras. Mas falou. Isso. Esse atraso é aceitável? Esse atraso é um sinal? A gente tem que acender uma luzinha vermelha? Sim, eu acho que nenhum atraso é aceitável. Entendi. É mesmo? Não, porque eu queria É saber assim, se existe um tem um padrão, mas Sim. se existe um desvio. Eu penso Tanto para mais isso. quanto para menos. Porque tem criança que fala com menos de 1 ano, né? A Sim. gente às vezes Sim. vê. Com Sim. 10 meses a criança falando várias Giovana palavras. começou falando com 9. Então. Fala pra caramba. Com 9 meses. Ela começou a falar papai. Com 9 meses. Ai, gente, eu morri É com muito... isso. Isso é Então, ótimo. se Mas tá dentro pode do antecipar, se pode antecipar um atraso de quanto tempo é aceitável? Essa é a Então. minha pergunta. A minha resposta é, até 1 ano e 8 meses, até 18 meses é aceitável a criança não falar. Não Com tem. 1 ano, Não com falar 1 nada. ano e meio, Você vê que não tem, né? isso. Não tem Já é um atraso, aumento já é pra depois. considerado um atraso a partir de 18. Depois disso Entendi. já está em atraso. Já está em atraso. Me surpreende, sabia? Sim. E assim, nem todo atraso de fala está relacionado ao autismo, né? Sim. Porque hoje em dia também acabou que tudo é autismo, né? E os pais ficam desesperados, mas nem sempre é o autismo. Então, assim, quando uma mãe chega na clínica
né, com a queixa que a criança ainda não está falando, já está com 2 aninhos. Primeira coisa que eu faço é encaminhar para fazer exame audiológico, fazer o Bera, para poder ver se essa criança está ouvindo. Porque às vezes a criança não é surda, mas ela tem alguma alteração em alguma frequência. E ela não consegue ter aquisição ali dos fonemas da fala e ela não aprende a falar. Então, a primeira coisa que eu faço é encaminhar e já faço intervenção, mesmo encaminhando, porque a gente não pode perder tempo com a criança. Entendi. Isso é realmente muito importante, que a criança tem uma velocidade de crescimento, né? E se você perde muito para depois, né? Sim, perde Essa questão muito. auditiva aí do início Nunca é tarde, super importante, sim. né? Sim, é muito importante. Porque se eu estava lendo, porque a minha filha é surda de um dos ouvidos, ela tem audição só do ouvido direito. E eu estava lendo sobre isso há muito tempo atrás, né, quando a gente diagnosticou, que quando você tem um déficit de audição nessa fase, você vai ter problemas aí durante muito tempo. Até no aprendizado, No né? aprendizado, uma série de coisas. Por isso que aqui no Brasil ainda não como é que se fala? Pela ANS. A ANS não está no hall de procedimentos da ANS, mas nos países da Europa, nos Estados Unidos, já tem o implante coclear para surdez unilateral assim que diagnostica. A criança nasceu, descobriu que é surdo unilateral, É muito mais já faz o fácil implante dela- coclear ali Sim. para ter um desenvolvimento melhor. De forma precoce, né? Isso. Quanto mais cedo, melhor. Para tudo, né? É. Até para a questão do aprendizado, né? A criança que tem atrasos na fala e no desenvolvimento da linguagem, ela vai ter dificuldade de aprendizagem lá na frente também. Então, é importante os tudo pais... linkado, né? Sim, é Então, a hora de importante. buscar a fono é a hora que eu identifiquei um problema. Sim, não Se existe foi com um uma ano e idade meio- mínima. Ah, entendi. Não existe uma idade mínima para você procurar a fono, né? Você identificou algum atraso de linguagem, de fala, já procura ajuda, porque a intervenção precoce é muito importante. E na criança de 1 ano e meio, você já consegue trabalhar alguma coisa? Com certeza, até menos. Caramba, que fofo. Deve ser É uma fofinho. fofura. Deve ser Cheio muito de fofinho. bebê. Gente, é a coisa mais linda. Não, eu acho que deve ser mais difícil chegar o paciente nessa idade, né? Acho que mais Chega. velhos. É mais difícil. É. Geralmente chega com 2 anos, mas tem crianças que chegam com 1 ano e meio. São aquelas mães super atentas, né? Às vezes que tem já alguma informação, Sim, alguma bagagem, sim. né? E hoje em dia com a internet também, muita informação, né? Então os pais já estão procurando Porque ajuda. eu acho também que existem outros sinais, né? Que se você prestar atenção direitinho, você começa a perceber. E aí, a Sim. mãe mais antenada, Não é mais só a ligada fala, ali, né? Exatamente. Se a criança não responde quando é a chamada fala é pelo só nome. 1, 2, né? Sim, é verdade. A linguagem, né? A linguagem receptiva, como que a criança recebe o que você falou, né? E como ela vai A reação expressar dela, sim. isso, mesmo que seja de forma não verbal. Entendimento, né? Os olhos falam, Sim. né? Os olhos Se, sempre tipo, falam. fulano, pega a bola pra mim. Será que essa criança vai entender que ela tem que pegar a bola, entregar a bola pra você? Dá tchau. Então isso aí tudo tem que ser avaliado. Manda Uma criança que não beijo, interage, que né? não, sim, manda sim. beijo. Então assim, um bebê já faz isso, né? Então se você observa, começa a observar que seu filho não está fazendo esse comportamento, né? Dando tchau, respondendo a linguagem verbal, né? Que da mãe, então você consegue. A aproximação maior é com a mãe. Isso, você consegue intervir ele não mais interage cedo. com a mãe, né? Sim. Então é que é algo É. de errado. Sim, Não está certo. Sim. O Arthur, ele tinha intenção comunicativa, né? Ele é a coisa mais linda, eu sou apaixonada. É como se fosse meu filho, né? Porque minha irmã é 10 anos mais nova que eu. E assim, então ele é como se fosse meu filho. Eu tenho um amor imenso, assim, por ele. Você só teve um, então ele veio como Sim. segundo. É o irmão. Né? Ele é Sim. Ele é o meu bebezão. Eu até parei de atender, porque eu fui a primeira fono dele, né? Tive que parar, porque a psicóloga dele avaliou meu atendimento e falou, você não pode atender o Arthur, não vai dar certo. Aí eu tive que passar ele para outra fono. Mas o Arthur, ele tinha intenção comunicativa, ele tinha interação, ele balbuciava. E ele perdeu tudo isso, né? Agora ele já tá conseguindo novamente, né? Porque com a plasticidade cerebral, a gente, com a reabilitação, ele já tá conseguindo alcançar nessas habilidades. Nessas chaves. Sim. A criança desliga a chave?
É isso que acontece? Que você falou que ele... É regressão? Sim, na quando regressão, passa pela né? poda neural, né? Tem a poda neural. Aí, bem nessa fase mesmo, de 1 ano e meio, a criança passa pela poda neural e começa a regredir, né? Perder as habilidades que ela tinha. tinha ganhado. Porque todo mundo passa pela poda neural, né? Só que no caso do autismo, acaba que o cérebro, ele poda áreas que não eram para podar, na parte da linguagem. Né? Tem crianças... Eu tive um paciente que ele cantou parabéns. Isso é na embriologia, né? Porque você Sim, falou que nasce, né? já Então, nasce. Eu tenho um paciente que ele... Eu tenho um vídeo dele, que ele cantando parabéns na festinha de 1 ano. Parabéns. E hoje ele não fala, ele tem 9 anos. Ele foi muito mal assistido também, né? Durante a infância, infelizmente. Hoje ele tem 9 anos e ele ainda não fala. E ele falava. Então, assim, é assustador, né? não. A minha irmã, no início, ela teve muita dificuldade para aceitar. Não. Minha irmã também é da área da saúde, não né? É fácil, mas não. quando é com filho, né? Sim. Muito mais complicado. E eu acho que deve acontecer muito também da mãe, às vezes, está observando, mas o pai nega, né? Eu acho que isso deve acontecer comum, muito comum. Demais. Muito não, meu filho comum. não. Não, isso aí é frescura. Não, bota ele na escola, ou faz isso, faz aquilo, vai resolver. Pra que a psicologia, né? Porque, principalmente com a psicologia, meu filho não precisa de psicólogo. Porque na cabeça das pessoas, né? O psicólogo vai sentar com a criança ali e vai fazer terapia. Mas não é isso, né? O psicólogo, ele vai avaliar a parte comportamental ali da criança para ajudar a fechar até um diagnóstico, né? Sim, é uma equipe multi para fechar o diagnóstico, não somente a fono. Lá na clínica de vocês, são quais os profissionais que trabalham em conjunto? Lá nós temos fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, psicomotricidade, psicopedagogia, musicoterapia, fisioterapia e outras especialidades, né? Mas o autista, geralmente, ele precisa de tudo, de todas essas especialidades. Tanto para avaliar, para fechar um diagnóstico, porque o médico também, ele não vai fechar o diagnóstico sozinho. Quem vai fechar o diagnóstico de autismo vai ser o médico, né? Sim. Mas ele precisa, assim, da equipe o médico, multi. que é o precisa de dados, psiquiatra e tem neuro. avaliações que são esses profissionais que fazem, não é o próprio médico. Então ele vai precisar do laudo do terapeuta, o laudo do psicomotricista. Quando é aquela criança muito clássica, né? O pai às vezes leva direto no psiquiatra ou no neuro, o psiquiatra já fecha o diagnóstico. Porque é aquela criança que você vê e você já sabe o que é. Sim. Né? Mas aquela criança nível 1, ele precisa de fazer uma avaliação bem minuciosa para não ter um diagnóstico também precoce, né, errado, de forma errada. E assim, qual a característica desse paciente autista nível 1 dentro da fono, assim, que você percebe? Porque é uma coisa bem sutil, né? Mais ou menos. Depende, eles são muito diferentes. Sutil para quem não conhece. Pra quem conhece é gritante, né? Acho que Sim, eu tenho muitos pacientes nível 1. Né? Não é tão sutil assim, né? Não. Eles acabam sofrendo muito por conta disso, né? Na escola, por exemplo. A cobrança deve ser maior, né? Porque as você pessoas não espera aquele comportamento. Ele não precisa. Na escola, ele não precisa de um mediador. Sim. Mas ele precisa, entendeu? Ele não precisa de fono, mas ele precisa, porque não é só falar, né? A fonoaudiologia não é só a fala, é a comunicação. Né? E a criança com autismo, ela tem dificuldade na pragmática, né? Frases idiomáticas, ela tem essa dificuldade. Então, ela precisa da fonoaudiologia para ajudar nessa questão, né? Da linguagem mesmo. Então, nessa sutileza da linguagem, eu acho que o autista nível 1, assim, deve ter uma dificuldade grande de entender quando alguém está sendo sarcástico. Sim, exatamente. Né? E a fono ajuda nisso? Parece mais inocente, né? Ajuda. Isso aí. Expressões, né? Juntar a expressão com a emoção, eles também apresentam essa dificuldade. Então, assim, a fonoaudiologia vai trabalhar tudo isso. Né? E a parte social, a interação com o outro, né? A conversação também, porque se você conversar com uma pessoa autista, você percebe alguma diferença. Mesmo que seja aquele nível 1, né, muito bem assistido, sempre fez terapia, mas você percebe a dificuldade, né, da comunicação. Porque o que mais afeta, né, o autista nível 1... Isso, que eu acho que é o mais... É a comunicação. Sim. É a comunicação. E a interação social também. E depende muito de cada um, né? Porque eles são diferentes, é um espectro. Mas a comunicação desse nível 1, o que você salienta, assim, que seria
uma diferença de uma criança que é só tímida, por exemplo? Porque existem os tímidos, né? Ou não, por trás dos tímidos... Existe. Não, existe, né? Existe. Existe, mas tem que ver qual é não o grau dessa timidez. Não pode botar todos no mesmo saco, né? Não. Tímido realmente é uma característica da personalidade da pessoa. Ela pode nascer ou se transformar, né, numa pessoa tímida. Isso não necessariamente significa que está dentro de um quadro. Ele não é tímido o tempo todo, em todos os lugares. Vai depender da ocasião, né? E o autista, ele nem sempre ele é tímido, né? Ele, às vezes, gosta muito de conversar. Entendeu? Ele gosta de falar, ele gosta do toque, ele gosta do abraço. É mesmo? Sim, nem todo autista tem essa... Poxa, então o diagnóstico é difícil mesmo. É muito difícil, né? Tem a questão, tem paciente que gosta muito do toque e precisa do toque. O Arthur é meu sobrinho. Ele precisa do toque, né? Então ele faz a terapia ocupacional também para ajudar, porque a sensação que eu tenho, né? Eu não sou terapeuta ocupacional. Poxa, então... que sorte, né? Que o Arthur veio seu sobrinho. Ai, minha vida. Né? Que você foi um anjo também na vida dele. E ele mudou muito minha forma de pensar como profissional também. Ele te ajudou me ajudou também, muito. Eu acho que eu Isso. sou É meio que uma maternidade nisso aí, né? Sim. É a maternidade que... ele não é o seu filho, mas é seu sobrinho. Sim. Não Sim, deixa de você ser já essa era relação mãe. de maternidade. Sim, já tinha um olhar É materno. o mesmo amor. Não, e o amor que você tem pelo amor. seu sobrinho é como pelo seu filho, nesse caso. É a O maternidade Arthur me ensinou ajudando também. Uma coisa estendida, né? Eu acho que eu me aprofundei muito mais no autismo depois que meu sobrinho recebeu o diagnóstico. Porque eu também passei pelo luto, né? E eu consigo hoje me colocar 100% no lugar das mães, sim, né? Sim, é uma coisa, assim, fantástica. Assim, eu acho que Deus preparou tudo ali para esse momento, sabe? Eu costumo dizer que eu sou uma odontopediatra muito melhor depois que eu fui mãe. Sim, e eu também. Eu me sinto dessa forma também. E antes de eu ser mãe, as mães me perguntavam, você tem filhos? Tipo, aquilo assim, você está tratando o filho dela, você tem filho? Não, só tem sobrinhos. Diferente. E é uma carteirada, né? É uma carteirada. Depois que você vira mãe, você tem propriedade para falar. Sim. E a gente realmente tem um olhar diferente. E é verdade. Você se coloca no lugar da mãe e você fala, nossa... Mas eu acho que todas nós, Flávia, depois que a maternidade chega, independente de você ser profissional ou não, como pessoa mesmo. Como pessoa. É uma pessoa antes da maternidade e outra depois, né? Sim. O Arthur e o Mateus... Geralmente a gente melhora. Tem gente que não melhora. Tem gente que piora, mas é porque já tinha aquela tendência ruim. Não tem gente mas a maternidade eu acho que vem para somar qualidades na sua vida. Te atribui, você ganha virtudes, entendeu? Com a maternidade. Nem que seja pensando no seu filho, né? Nem que seja de uma forma querendo melhor. Só pensando no seu filho, mas você acaba que você melhora. Sim, como certeza. pessoa. Você repensa seus comportamentos, seus vícios, suas atitudes ruins. Sim. Né? Como profissional, então, nem se fala. Depois do diagnóstico do Mateus também, né? Do meu filho, TDAH. E o Arthur, eu mudei muito como profissional. Imagino. Muito. Hoje em dia eu busco muito, sabe? Para poder ajudar os pais lá da clínica. Sim, eu acho que você... acolher, sabe? Um acolhimento, isso que eu ia falar. Melhor. Muito porque você melhor. faz parte desse processo na sua vida pessoal, né? Com certeza. Então, isso faz toda a diferença. Sim. Acrescenta mesmo. Porque você entende, né? Você tem mais empatia pelo que as pessoas relatam. Né? Sim. Talvez a pessoa Consigo que não me passe colocar no por lugar. isso, ela não consegue entendimento. Não consegue. Né? Não Porque consegue. é Eu sei difícil. porque eu tenho amigas, né, terapeutas, trabalhei com vários terapeutas e é diferente quando não tem filho e quando tem filho, sabe? A forma de pensar, essa mãe tá exagerando. Mas não tá exagerando. Ela vive aquilo dali. Ela, né? É o que ela tá vendo e que ela tá sentindo. O atendimento ali, 50 minutos você tá com aquela criança. Aquela mãe tá o dia todo com aquela criança. Ela quer uma solução, ela quer uma ajuda, ela quer ser abraçada, né? Então, você consegue se colocar melhor ali no lugar daquela mãe, sabe? Depois que você aprende, né? Depois que você estuda, depois que você vive realmente aquilo. E a criança também, quando ela começa um tratamento precoce, ela percebe o quanto ela é amada, né? Que eu acho que deve também dar uma sensação de abandono, né? Sim. Quando você não infelizmente insere num tratamento certo, né? Infelizmente, assim, muitas mães, e profissionais também, subestimam aquela criança, sabe? A criança sabe mais do que você imagina, porque ela não fala,
né? Às vezes a mãe leva a criança, leva porque eu tenho que levar, porque eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não acredito que essa criança vai evoluir, né? E a criança, ela tá sentindo tudo aquilo. E ela está percebendo o seu Sim. descrédito. Sim. Porque né? diminui a interação, né? Se você não acredita que Sim. aquela Você pessoa não vai te interagir. responder, você não interage. Você acha que... Exatamente. E a criança com certeza deve sentir. Uma vez eu fui fazer uma devolutiva com uma mãe e o paciente estava na sala, ele não verbal, né, autista. Ele começou a montar o quebra-cabeça. Para mim isso era normal, porque eu já sabia que ele montava vários quebra-cabeças lá na sala. E a mãe olhou aquilo, como assim? Ele sabe montar quebra-cabeça? Eu, sim. Eu não sabia que ele sabia montar quebra-cabeça. Ela, como que ele sabe montar um quebra-cabeça? E ele ouvindo tudo, né? E ele não faz só isso, ele faz muitas coisas Faz além. Além, né? E ela não sabia nem que não ele sabia sabia montar e o quebra-cabeça. ficou realmente surpresa, né? Ficou surpresa. A comunicação, não sei se vocês já ouviram falar sobre a comunicação alternativa aumentativa. Não. Que é uma comunicação com símbolos, né? Crianças não verbais. Nós apresentamos alguns símbolos, tem o treinamento, estamos implementando agora lá na clínica. É algo novo lá na clínica, né? Mas eu já conheço essa comunicação. E a criança, ela aponta, né? Ela vai apontando os símbolos. Ela vai falando através dos símbolos. Tipo, eu quero beber água, eu quero, né? Então, aconteceu uma situação que um paciente, ele nunca falou, não falava. E apresentaram a comunicação, fizeram o treinamento com ele e ele teve a aquisição dessa fala, né? Dessa linguagem, essa fala não verbal. E ele escreveu, estou muito feliz. Nossa, e ele não e ninguém sabia, gente, ninguém sabia que ele sabia lindo. ler. E ele fez pelo teclado, não foi nem pelos símbolos. Aí todo mundo ficou feliz. Todo mundo, como é que ele sabe Que ler? Ele lindo, sabia gente. ler, escrever e ninguém sabia. Imagina, a angústia dessa pessoa, né? do Gente. autista É emocionante. Mas a mente do autista, ao mesmo tempo, é fascinante, né? Porque Muito, você gente, não muito. imagina o quanto que A eles sabem. capacidade, assim. até onde está indo. Até Então você não pode subestimar realmente. E em Exatamente. geral as pessoas talvez subestimem e de repente você tem uma surpresa assim. Sim, é uma surpresa e é lindo, lindo. Tive um paciente também que eu atendi ele em casa, né? Eu tenho foto desse momento, que eu peguei alguns jogos com letras, né? E eu queria fazer uma atividade com ele, separando algumas letrinhas, né? Para ver se ele conseguia fazer pareamento do bichinho com a letrinha, né? A abelha, a letra A, fazer o pareamento. Ele tinha que idade? Ele tinha 8 anos na época, mas ele não verbal também. Não verbal. Aí ele pegou todas aquelas letras no alfabeto e escreveu, esse jogo não. Ele escreveu, esse jogo não. Nossa. Eu fiquei assim, eu juro pra você Tá que bom? eu fiquei... Não, eu fiquei surpresa. Tá bom, então vamos mudar. Porque eu também não escrever sabia. de volta, então, Ok. qual jogo você quer jogar? Ele escreveu, eu tirei foto. Gente, Mas foi genial, porque eu falei, imagina. gente, Sensacional. logo depois ele começou a falar, ele demorou Ele te muito. surpreendeu, Me surpreendeu. Imagina Logo os você, pais. né? Imagina então, os quer pais. dizer, né? Sensacional. Então, assim, eles sabem mais do que a gente imagina. Isso deve dar uma chama no coração do profissional, dos muito, pais, né? gente. É gratificante, É assim. isso que eu ia falar, é muito Que vai- Não tem gratificante. dinheiro Alguma que pague. chave vai ser ligada Sim. a partir desse tratamento, E eu né? acredito muito na evolução. Eu acho que o acreditar Eu acredito fundamental. muito, porque a partir talvez do seja a momento primeira chave, que você não né? acredita, não faz sentido não faz você. sentido nada. E nem para os pais, né? Ficarem Sim. investindo tempo, dinheiro e ali o terapeuta, ele nunca vai falar, gente, nunca fala. E aí Nunca você fala falou isso. que, por exemplo, Nunca esse se fala, paciente... né? Você nunca deve falar isso, que a Não, criança nunca vai falar. Eu nunca falei isso, Sim, nunca porque a falaria isso, mas eu já esperança ouvi é de profissionais, assim, falando isso com a mãe. Então, a mãe vai fazer o quê na fono? Nada. Né? Porque eles, Gastar na dinheiro, verdade, tempo. eles estão buscando a fala, não Sim, a linguagem, a comunicação, não. Sim, os a pais fala. querem a fala. É. Às vezes a criança tá falando aquilo ali, só repete tudo. Mas pro pai tá falando, mas isso não é funcional. Então, o meu objetivo como fono é inibir essa ecolalia e fazer com que essa fala seja funcional. Sim, pra vida, né? Sim. O que você ia falar, amiga? Que esse paciente, por exemplo, nessa história que você contou, você descobriu que ele sabia escrever, né? Uhum. Então, a princípio, eu acredito que ele devia estar tendo problemas na alfabetização.
Sim, eu acho que ele não frequentava a escola. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, ninguém sabia que ele sabia ler e escrever. Porque é um paciente PC, não é nem autista. Entendi. O que é paciente PC? É paralisia cerebral. Ah, sim. Então, ninguém sabia. Ele era bem comprometido. Nossa. Tinha uma lesão bem, ele tinha uma lesão bem grave. Quase sai motora. correndo, né? Um paciente com paralisia cerebral. Não, você imagina. Ele escreveu não, foi pra no você? pé. Não foi pra mim, foi Olha, foi Flávia. uma Tô chocada, gente. sim. E ele escreveu com o pé. Estou muito feliz, porque é uma forma. Ele precisava falar. Imagina. Coisa tinha que sair coisa dessa linda, caixinha. né? Agora você né? imagina a angústia dessa pessoa. Ele queria esses anos falar. todos. Ele Imagina, queria se comunicar, não Você quer se conseguia. comunicar, você quer tava expressar uma preso. dor, você quer, né, Sim. se coçar as costas, sei Alguém lá. tá me pensa entendendo, na né? angústia Ele quis que passar isso, né? Sim. Que bom que a gente tá aqui, alguém tá me entendendo. Agora eu consigo. Conseguiram me né? entender. Isso. Tipo É isso aí. E quando você fala do luto, o que você chama de luto? Quando O diagnóstico chega quando e bate a mãe, porta e a mãe sim, recebe. É um luto. É um Sim. luto. Meu filho com TDAH, eu passei pelo luto. Eu fiquei muito mal. Ainda mais eu sendo da área, eu fiquei Sim. me culpando. Como que eu não observei isso antes, né? E eu fiquei muito triste. Com o quanto meu tempo- sobrinho, eu também passei pelo luto. O tempo é até um Isso, momento... o razoável. Demora. Porque entre o luto e o negacionismo, Sim, o que acontece? né, tem algo que, Em comum, né? que tem que ter um limite nesse Tem que luto. ter. Porque a partir... Porque você se precisa esse luto não acordar e acaba, tratar essa isso, criança. A pessoa está reagir. negando, né? Então, Sim. aí já começa a ser uma coisa também patológica, né? Sim, mas é muito difícil. Todos os pais com crianças atípicas, né? Não estou falando só do autismo, mas precisam eu não tô querendo terapia. dizer que é bobagem, nada disso, entendeu? Eu respeito, eu entendo que o luto faz parte da pessoa, aquele diagnóstico não é o que você gostaria de ouvir, ainda mais quando se trata de filho. Sim. Mas tu tem que ter um limite, né? Os pais, eles precisam muito de terapia, de ajuda, porque não é fácil. A minha irmã fala até hoje, Vanessa, eu sei que meu filho é autista, mas quando eu leio o relatório é muito difícil saber que ele deveria estar aqui, porque a gente coloca ali os gráficos, né, das avaliações, por exemplo, a linguagem, ele deveria estar aqui, ele está aqui na idade dele. É muito ruim, eu como mãe Entendi. ler. Então, Ver luto- é uma angústia. E é nesse momento que o luto, eu acho que ele não passa, sim, sabe? entendi. Ele vai e volta. Aí você que tem que vencer Isso. aquela negação e caminhar com o luto, né? Sim. Porque eu imagino que como os pais pegam esse retorno desse gráfico de evolução, né? Sim. Então você faz um comparativo. Faz. E aí nesse comparativo o luto Mexe. bate a porta, É. né? Aí você vê, né? Você acaba comparando outras crianças na escola. Poxa, meu filho, né? É complicado. Não é fácil, assim. Tem a questão do bullying que machuca Tem, também, né? sim, sim. Vocês tratam também os pais lá? Ou não? Não. A clínica é voltada Kids. para só- é infanto-juvenil. Só infanto-juvenil. Até Mas que idade? Olha, Da tem crianças adolescência, com não? 16 anos 16. que têm deficiência intelectual e faz terapia. 18 anos, se tiver deficiência intelectual, né, e Sim. precisar de uma intervenção ali com fono, com psicólogo, a gente atende. E aí, a partir disso, o acompanhamento se dá com o psiquiatra apenas? Adulto. Adulto, 18 anos. 18, então, Teve um acompanhamento até os 18 e a partir disso você vai ser agora... tem Né? Porque como existem tirar pacientes... o combo daquele paciente... Gente, é muito difícil. difícil. Pra onde que ele vai, né? Para onde Entendeu? onde ele vai? Aí você acabou, fim aqui. Só que a sua necessidade continua. Continua na fono. Geralmente, autista é um tratamento a longo prazo, né? Principalmente com a fonoaudiologia e a psicologia, que é a parte onde mais é atingida. É comportamental, a linguagem, a fala, a comunicação. Isso vai ser a longo prazo. Então, eu estava perguntando sobre esse atraso na alfabetização. Mas aí vamos voltar um pouquinho, sem necessariamente ser o autista. Como que funciona a terapia fonoaudiológica para esse paciente que está escrevendo errado? O que a mãe precisa identificar para dizer assim, não, eu preciso levar meu filho numa fono, né? Porque aqui a gente está falando para as mães. Sim. Então,
que a mãe precisa identificar? Não, olha só, meu filho está errando nisso, está atrapalhando a alfabetização. Como é que eu sei que é a fono que vai ajudar isso, que vai resolver esse problema ou ajudar a resolver? Como orientar a mamãe que está assistindo a gente? Então, por exemplo, voltando aqui na fala, né? Uma criança que tem trocas de fonemas, desvio fonológico, né? Essa criança, ela vai escrever errado. Então, se a criança, ela fala errado, tem desvio fonológico. Qual é esse limite aí? A partir de que idade a criança tem que estar falando tudo certinho? 5 anos. Com 5 anos, a criança tem que ter aquisição de todos os fonemas da fala. Corretamente. Então, assim, os pais têm que ficarem atentos a essa idade. Né? A criança está com 6 anos e ainda está trocando fonemas, fala igual cebolinha. Leva na fono, porque isso vai atrapalhar. Entendi. Vai atrapalhar na leitura e na escrita, sim, alfabetização. Geralmente a escola já sinaliza também, né? A escola já sinaliza a necessidade. A escola não encaminha, mas ela já vai sinalizando. Então, assim, se a criança tem trocas de fonemas na fala e na escrita, a mãe já pode procurar ajuda fonoaudiológica. Na alfabetização. Na alfabetização, isso. Crianças com transtorno no processamento auditivo central. A partir de 7 anos, a gente já encaminha para fazer, a fono, né? Já encaminha para fazer uma avaliação do PAC. Audiometria, né? Faz a audiometria, depois faz o PAC, porque antes do PAC tem que fazer a audiometria. Só que é só a partir de 7 anos. E aí a criança faz essa avaliação, esse teste. Se tiver alguma alteração, às vezes tem indicação para terapia em cabine, onde tem que tratar o processamento auditivo. Ou em ambulatório mesmo, em consultório mesmo com a fono. Isso também atrapalha muito na aquisição da leitura escrita, porque a criança não consegue processar o que o professor está falando, né? Então, assim, é uma questão que tem que ser tratada. No consultório, a gente aplica alguns protocolos. Eu aplico a BFW, que é um protocolo para avaliar a fala, né? Os desvios de fonéticos fonológicos, vocabulário. O IPPL, que você ajuda também a identificar a dislexia, né? Tem outros protocolos que a gente aplica também para poder identificar e tratar de forma correta, né? Mas quando o paciente chega na clínica com atrasos de aprendizagem, eu encaminho para audiometria, se tiver 7 anos, já encaminho para fazer o PAC, encaminho também para oftalmologista, porque tudo está interligado. Tudo está interligado. Se a criança não enxerga direito, não é só... Começa a descartar possibilidades e averbar outras, né, que vão surgindo a partir do resultado dos exames. Sim, e através dos protocolos, dos resultados, ali eu vou identificar qual é a dificuldade da criança. Se ela tem alguma dificuldade na consciência fonológica, né? Ela não consegue compreender os sons das letras. E a gente trabalha essa questão lá na terapia também. Então, uma criança com 5 anos que está com alguns fonemas errados, ela vai entrar na alfabetização, a mãe já pode procurar a fonoaudióloga, que já vai começar a trabalhar ali e identificar se tem alguma outra coisa ou se é só uma troca de fonema. Sim. E aí eu entro... Se está falando errado, vai escrever errado. Vai, automaticamente. E aí eu entro na questão da língua, a gente como dentista, né? Porque a gente sabe que a anquiloglossia, que é a língua presa, né, que o pessoal chama de língua presa, vai atrapalhar muitos fonemas. Sim. E às vezes esse diagnóstico não acontece lá cedo. Hoje em dia existe o protocolo do teste da linguinha, né, que é feito na maternidade. Você tem experiência com isso? Você trabalha lá com o teste da linguinha? Como é que vocês trabalham lá no espaço de vocês? Tem o teste da linguinha que é feito no hospital, né, neonatal, mesmo. na maternidade. Eu nunca trabalhei em maternidade, na parte neonatal. Mas quando, assim, a criança aparece na clínica, já com 2 aninhos, né, e eu faço a avaliação, a linguinha dele tá presa, eu encaminho para cirurgia. Eu só encaminho para cirurgia quando é aquela língua de coração, porque eu sou muito conservadora. Sou muito conservadora. Eu também. Mas esse é o meu perfil. Tem aquele profissional muito bom, maravilhoso, que vai observar, vai fazer a avaliação através do protocolo, né? Que é o mesmo protocolo que usa lá na maternidade. Sim. Através desse protocolo, ele vai observar que a língua, que o frênulo está curto, já vai encaminhar para a cirurgia. Tem o profissional que é muito bom também, que ele vai avaliar, vai observar que o frênulo está curto, mas se não está atrapalhando na sucção, não está atrapalhando na alimentação, na deglutição,
e o paciente tem possibilidade de conseguir articular o fonema de forma correta, com as manobras, exercícios para ponta de língua, fortalecimento de tônus, eu sou dessas, né? Eu sou esse profissional que eu prefiro tentar primeiro fazer os exercícios, né? Para que essa criança consiga articular de forma correta o fonema. Mas tem gente que já encaminha para cirurgia. Eu só encaminho se for aquela língua que realmente não sobe de jeito nenhum. Virou uma moda, né? Virou um negócio assim que tudo é motivo para a criança estar com um problema de amamentação. A criança nasceu. Com 4 dias já tem gente querendo fazer a cirurgia. Frenectomia. A não ser que seja clássico, como você está falando, aquela linguinha em formato de coração, que realmente você vê que está presa. Eu, como odontopediatra, não indico cirurgia de ninguém, logo, a não ser que seja realmente aqueles casinhos assim muito Vamos tentar, né? Porque, olha, não, tem vários assim, pacientes... Vai na consultora de amamentação, eu indico. Vai, faz um tempo, tenta. Vamos tentar melhorar essa amamentação, pega, né? Tem toda essa questão. Tem as manobras passa na que você fono pode de novo. Isso aí. Passa na fono de novo, vamos fazer a tentativa. Espera um pouco. Sim, aí, eu sou dessas também. Então, assim, às vezes eu recebo. Virou uma moda, né? Virou uma moda. Por conta da lei também, né? Sim. A lei... Aí já deu uma... Sim, acabou uma misturada no negócio. negócio. O excesso de cirurgias sem necessidade, Isso né? aí. Eu acho que aumentou bastante. Então, eu sou muito conservadora. Se foi para o consultório, para investigar a linguinha, se der para eu fazer as manobras, fazer os exercícios, estimular de outra forma, sem precisar fazer a frenectomia... Você tá invasivo, né? Eu mas sou tratamento mais dessas. conservador. Sim. Mas esse é o meu perfil, assim, não que esteja errado. Pensando assim, no procedimento, diante de o olhar de outro profissional. Sim. Pensando no procedimento cirúrgico em si, é melhor operar quanto mais cedo. Assim, no procedimento é mais simples no bebê do que numa criança de 2 anos, do que numa criança de 4 anos. Sim. Operar uma criança de 4 anos é bem complicado, assim. Sim. O procedimento cirúrgico é pior. Conter a criança. E o pós também, né? A intervenção é pior também. Demora mais. A criança, ela... Não sei se você já viu, né? A criança faz a cirurgia, por exemplo, uma criança de 3 anos, 4 anos. Fez a cirurgia, a língua já está solta, né? E a criança não consegue levantar a língua. Então, precisa da intervenção. O bebê também precisa. Tem que fazer a fono também. Assim como todo o bebê. tem que fazer a fono. Só que o que tem acontecido? O bebê faz a frenectomia e não vai para fono depois. Não adianta. Acaba voltando, né? Não adianta. Então, assim, isso tudo acho que tinha que caminha ter. Junto, né? Exatamente. Eu prefiro manter os exercícios, a minha conduta mais conservadora. Eu converso sobre isso, porque isso aconteceu comigo. A Valentina, com 4 anos e meio... O pessoal acha que é resolutivo, né? Vai lá, faz só cortar. Muitas mães chegam pra gente assim, né? Tem que cortar a língua. Não, mas espera aí, não quer dizer que fazendo a cirurgia seu filho vai falar corretamente. Vai ter que ir pra fono. É mais fácil, né? Ia ser tão simples, né? Resolveu. Não é só mecânico, né? Sim. E a criança que tem apraxia de fala ou tem autismo, né? Que não fala. E a mãe acha que se cortar, se fizer a frenectomia, a criança vai falar. E não é isso. Tem muitas outras coisas envolvidas. Sim. A Valentina, com 4 anos e meio, ela falava tudo e todos os fonemas, mas o trabalho não saía trabalho. Não conseguia fazer o vibrante. Esse vibrante ela não saía. Aí eu levei numa fono que disse que tinha que operar. Só que eu não queria operar. Eu não queria operar. Meu filho também teve indicação. Levei numa outra fono que falou que não tinha que operar. Até que eu fui numa amiga. Ela falou assim, não, as amigas não. Vamos tentar? Vamos tentar. E aí a gente... Conseguiu. Então. Ai, que legal. Consegue. Ela vejo que o freio dela é mais curto que o meu, por exemplo. Mais curto que o da irmã, até hoje. Sim. Mas ela fala, não atrapalha. Se não atrapalha, deixa ali, não vai... Né? Meu filho também teve indicação. O frenolo dele é curtinho, mas ele fala tudo. Por que eu vou? Deixa ali, né? Ela só não consegue botar aquele linguão pra fora. E não precisa. Vai na pediatra, bota a língua pra fora. Não sai muito, mas dá pra ver a garganta, então tá bom. Sim, exatamente. Eu sou dessas, sou muito conservadora. Eu acho que é melhor pro paciente sempre, né? Sim. Gente, o assunto está ótimo. Sim. Foi muito bom. Mas a gente precisa encerrar por causa do nosso tempo. Passou rápido. Gostaria de te agradecer imensamente. Eu também agradeço muito o convite. Ter aceitado o nosso convite. Você é uma fofa. Obrigada. Foi ótima, muito esclarecedor. Obrigada. Acho que vai
assim, Ajudar bastante sim, mamães. muita contribuição pro nosso canal. Obrigada. Tá? E ajudar outras mães também. Tá bom. Muito obrigada pelo convite. Precisando, Obrigada tá? mesmo. Então é isso. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, gente. tchau.